Você já percebeu que os flashes do início de cada episódio servem para relembrar o anterior, mas para dar dicas também? No episódio de hoje apareceu Sasha deitado no meio dos mortos. Apareceu Abraham perguntando para Sasha se ela queria morrer quando aceitou levar os zumbis. Apareceu Rick dizendo para Daryl, não precisamos que tu procure mais pessoas. Apareceu Daryl respondendo, sim, precisamos. E apareceu então Abraham descendo do carro, matando uma série de zumbis e voltando dizendo para Sasha, estou vivendo a vida como você. Acompanhe agora a análise e comentários do sexto episódio da sexta temporada de The Walking Dead, aqui no canal Santrops. Tudo bem que eu vou agir como se não tivesse lido as HQs, mas vocês vão entender por que mais tarde. Começa então o episódio, Daryl andando tranquilamente na sua motinho, Abraham e Sasha dentro do carro, aquela galera de zumbi lá atrás vindo, eles chegam mais ou menos 30 km de distância onde eles queriam e resolvem então fazer o retorno. Entram na primeira rodovia e se afastam dos zumbis. Quando eles entram nessa rodovia, estão lá andando bem tranquilos, né? E entram num tipo uma cidadezinha, um vilarejo. E quando vê, começa tiro pra tudo que é lá. Tinha uns caras já posicionados na rua. E o Daryl se pipoca de moto, né? Se atira pro lado. E o carro segue em frente. Tem outros carros atrás dando tiro. Daryl cai da moto então. Se machuca todo. E o carro de Sasha e Abraham continua sendo seguido atrás por tiros de tudo que é lado e tal. Não consegue parar para ajudar e eles se separam. O Pera pega a moto e sai correndo na direção oposta, ele estava fugindo de outro carro, né? E então ele entra no meio do mato para tentar fugir e desliga a moto. Obviamente ele desligou a moto para não fazer barulho, né? Para não ser localizado. Então ele se afasta o máximo possível da rodovia, exausto já, ele tinha levado um tombo, não sei até se não levou tiro de raspão, não deu para entender direito naquela parte, né? E ele ouve um barulho, ele pega a besta, então ele encontra duas meninas. E muito interessante, elas dizem, nós merecemos o que pegamos. E quando uma olha para o lado, Daryl percebe que tem alguém, vai se virar e leva uma porrada com um pedaço de toco assim de alguém e cai no chão. Então ele fica naquela situação assim de quem está meio tonto, ainda acordando, e ele ouve as seguintes frases. Deve ser outro soldado dos postos avançados. Também deve odiá-lo. Sabe usar a besta? Sim, mas não gosto de usar para caçar. Pegamos a Patty e vamos embora. É o último dia que viveremos assim. Então o que dá pra perceber da história é que existe um homem e duas meninas, eles pegam o Daryl, porque na verdade eles acham que o Daryl faz parte de um grupo determinado, né? E eles vão levar o Daryl junto justamente porque se eles forem pegos, eles podem dar o Daryl como moeda de troca. Então nessa conversa eles dizem para o Daryl que cada um tem o seu código. E que se o Daryl acha normal as pessoas se ajoelharem, eles não acham. Isso é para dar a nítida impressão de que eles não vão ser mais submissos ao que estava acontecendo, na verdade, né? Então eles aproveitam para contar a história da vida deles, né? Que no início do apocalipse eles estavam, certo, naquela região que era mais afastada, né? E quando perceberam eles estavam rodeados de zumbis. Então eles pegaram um caminhão, um tanque de combustível, abriram a válvula e saíram despejando aquele combustível pela mata e chegaram e tocaram fogo, né? Conforme o fogo foi pegando zumbis, foi atraindo os outros zumbis que estavam mais nas regiões próximas e foram pegando fogo também. Por isso que eles iam passando e encontrando zumbis para tudo que é lado, assim, meio que carbonizados. Outra coisa legal é como eles pensavam que o Daryl fazia parte de outro grupo, eles disseram assim, Daryl, tu aceitou ser propriedade em troca de comida e teto, né? Então a gente já vai imaginando como era esse grupo e quais as intenções que eles tinham. Então teve um momento que eles chegaram num lugar que eles iam tentar encontrar uma tal de Patty, né? E só tinha zumbis. Então eles não sabiam se aquela Patty tinha fugido ou não, enfim. E foi um momento que a Tina, uma daquelas meninas, desmaiou. E o Daryl aproveitou e pegou a sacola que tinha os pertences e a besta dele, tinha tudo junto, né? Pegou a sacola e picou para dentro da selva. Então ele conseguiu recuperar, tentou entrar em contato com Abraham e Sasha, não conseguiu. Pegou a besta dele de volta, né? E quando ele abriu a sacola, ele viu que tinha insulina. Então nesse mesmo momento foca em Abraham e Sasha, eles voltam naquele lugar onde o Daryl caiu de moto, né? Eles percebem que não tem mais ninguém naquela região e eles ficam se questionando, né? Pô, é um momento que os grupos estão reduzidos, a quantidade de pessoas também. Então o que aquelas pessoas estão fazendo naquela região? Eles estavam esperando alguém para matar alguém, com certeza. E não era eles. Então vem a jogada, né? Porque Sasha pensa o seguinte, eu não vou sair correndo atrás do Daryl, né? O Daryl que é o cara que rastreia e consegue achar as pessoas. Então o que ela fez? Ela deixou algumas marcas, né? E ficou por ali esperando que o Daryl aparecesse.
Então eles entram num prédio e Abraham encontra um uniforme, assim, e do lado do uniforme encontra uma foto de uma família. E pra mim foi assim, ó, foi ali que começou mesmo o personagem a se manifestar e a sua mudança. E olha só, começa uma conversa entre Abraham e Sasha, e o Abraham começa a ironizar a Sasha, dizendo assim, bah, viu, ó, a gente tá numa lava-casa aqui, né, podemos viver por aqui, né, tipo coisa assim. E a Sasha retruca o cara, diz assim, tu escolheu vir porque tu quis, né, ninguém te convidou, eu disse que ia vir e tu resolveu vir junto. E ele querendo dar uma de bonzão, né, diz assim, não, eu vim aqui porque tu tava completamente descontrolada, né, e eu sabia que se deixasse por ti ia dar M, né. E aí ela dá o retorno, cara, ela pergunta se ele se sentia bem. Na verdade, ela estava perguntando se ele se sentia no controle, né? Daí eles comentaram sobre escolhas, né? De tu poder escolher o que tu quer fazer da tua vida, né? Tipo, quando ele escolheu pular do carro pra ir lá matar os zumbis, assim, do nada o carro tava correndo, ele se jogou do carro, foi lá, matou os zumbis e voltou, né? Tipo, foi uma escolha que ele teve naquele momento, né? E na verdade aquela escolha foi para mostrar que ele estava no controle, que ele estava no comando, que ele conseguia ser quem ele é e fazer as coisas que ele queria fazer. E aí ela disse que é muito fácil tu escolher quando tu não tem opção, né? Tipo, mata ou morre. Vamos supor, tu te atira do avião, ou tu te esborracha no chão, ou tu puxa a cordinha e sobrevive, né? Quer dizer, tu só tem aquelas duas escolhas lá. Mas realmente, quando tu tem um teto, quando tem comida, quando tá seguro, existem muitas escolhas para tua vida. Tu pode fazer muitas coisas diferentes. E é o que estava acontecendo com eles naquele momento. Eles estavam achando lugar para ficar. E ela diz que é só nesse momento que tem uma série de situações para escolher que realmente tu é responsável pelas tuas escolhas. E que é nesse momento que tu vai ter a tua escolha e ninguém vai perceber, ninguém vai notar que tu teve escolha. Porque tem tantas coisas acontecendo ao redor que tu está escolhendo o que tu vai fazer da tua vida, mas ninguém está vendo aquilo. É uma coisa muito íntima, muito pessoal. E aquilo tocou tanto ele que ele escolheu ficar à noite de guarda, porque realmente ele ia ficar pensando sobre aquelas palavras. Então volta a cena para Daryl e Daryl resolve devolver as insulinas, né? E esse é um ponto interessantíssimo, cara, porque a gente nota a mudança do personagem. Quem era Daryl antes e quem é Daryl hoje, né? E a gente faz um contraponto com o Rick. Quem era o Rick antes e quem é o Rick hoje. Se vocês notarem, há uma inversão, né? O Rick, que era aquele cara que acreditava em todo mundo, né? Que era um cara passivo de certa maneira. Hoje ele é o cara ativo, hoje ele é impulsivo, hoje ele reage para salvar quem está ao redor e passa por cima de quem estiver perto. E o Daryl era o contrário, né? O Daryl só queria sobreviver, era ele com ele e não estava nem aí para os outros, né? E hoje em dia ele já começa a pensar nas pessoas. Então essa inversão de valores que fez com que Daryl devolvesse as insulinas, né? Só que ele ainda tem um código de honra, que é aquela coisa assim, eu não devolvo, não simplesmente eu vou lá e vou devolver. Ele tem que ter uma troca, ele tem que sentir que houve uma troca. Já pararam para pensar por que isso de troca? É porque daí o cara se exime da responsabilidade de se ligar emocionalmente. Porque quando tu faz uma troca com uma pessoa, tu dá uma coisa, recebe outra e findou. É aquilo ali. Então ele chegou para os caras para devolver a bolsa e ele perguntou: o que vocês têm aí? Tipo, o cara tinha só uma estátua ali, né, que ele tinha feito, uma estátua de madeira e tal, e ele trocou por aquilo mesmo. É direto, trocou, se exime da responsabilidade e vai embora. Não tem nada mais a ver com eles. E foi-se embora. Só que quando ele foi sair, ele ouviu o barulho e teve que ficar por ali. Então tem uma parte que eu acho que a gente só vai saber o que vai acontecer no outro episódio, né? Que é quando chega aquele pessoal então novo, eles gritam devolvam, né? E as meninas, é nosso, é de nosso direito, nós pegamos, é nosso, tal, né? Então vejam que é um código entre eles, né? Mas que a gente não sabe ainda o que eles tinham pego. E o cara simplesmente grita que eles iam pagar pelo transtorno que eles tinham criado e que eles conheciam as regras. O nome desse cara que gritou é Wade, né? E o nome dessa menina aí que estava nesse grupo é Cher. Bom, nesse ponto o Daryl estava com a besta, estava com a arma e eles estavam sem nada. E o Daryl pensou o seguinte, na verdade ele percebeu que eles estavam cercados e pensou o seguinte: o cara vai ter que me ajudar, sozinho eu não vou dar conta. Então ele dá a arma pro rapaz num ato assim de se autoproteger também. Porque ele viu como os caras estavam acuados, se começasse lá a briga mesmo, cada um ia ser por si, né? E aí vem uma cena, mas o mais importante não é a cena, é o que é falado na cena. Porque o cara é mordido por uns zumbis e corta o braço dele, mas o que é falado é o seguinte, o Wade diz pra ele o seguinte, diz pelo rádio na verdade, né?
nós já fomos longe demais. Ele não queria que nós fôssemos tão longe. Ele quer só as pessoas que sejam realmente afim. Então aparece Abraham que sai pra rua, né, e ele encontra um zumbi, e encontra lá mini foguetes, né, uma RPG, assim, atira colo do zumbi, até acha charutos e tal. Mas o mais importante na cena, cara, foi o seguinte: quando ele foi pegar essa RPG do zumbi, ele podia ter matado o zumbi e ter pego, né? Ele não fez isso. O que ele fez? Ele foi direto lá agarrar os zumbis, assim. Que era aquele momento que ele estava demonstrando o sentimento de controle, o sentimento de estar vivo, da emoção, de realmente encarar as coisas, sabe? Mostrar e não tá nem aí, tipo, se aconteceu alguma coisa, aconteceu. E aquilo lá foi uma hora tão tensa para ele que ele deu um gritão assim, e ele se abaixou e ele percebeu que ele estava fazendo errado. Foi ali que ele percebeu que ele estava fazendo errado. E eu já vou explicar por quê. Então ele volta com esse material e tem outra conversa com a Sasha. Ele começa dizendo assim que ele acredita muito no que o Rick e o grupo vai fazer, que vai dar jeito, vai limpar aqueles zumbis, enfim, vai resolver a situação. E que ele até que enfim pensou em que ele tem futuro. Que existe um futuro. Que existe uma vida que ele pode ter. Existe um lugar, uma região em que ele tem teto, ele tem comida, ele tem pessoas ao redor, né? E que a partir de agora ele percebia que ele podia viver uma vida. E só existe viver uma vida ao lado de alguém. Então ele olha para Sasha e convida ela para ser a pessoa que vai ficar ao lado dele. E ela não fecha a porta, né? Na verdade ela ri, assim, ela dá uma risada, se vira e diz assim que ele tem coisas a resolver, né? Que ela se refere não só a ele, mudança como pessoa, mas a relação que ele tem com as outras pessoas, né? Existem outras pessoas na vida dele também que ele tem que resolver. Então volta para a cena do Daryl, né? E tá o rapaz explicando para ele que tinha uma comunidade que eles viviam, que era uma comunidade que no início era boa, que era tranquilo, que funcionava e tal, mas que com o decorrer do tempo as pessoas começaram a aparecer que realmente elas eram, né? E começaram a dar valor para a existência, ou seja, eles começaram a trocar tudo por segurança. Então Tina reconhece uma cabana, e ela vai até lá e encontra 2 corpos, e esses corpos eram de crianças que essas meninas tinham sido babás antes do apocalipse e tal, né? E foi muito interessante, porque daí o cara que estava com elas, que botou fogo na mata para matar os zumbis, acabou botando fogo em toda a região e matou essas crianças, né? Foi bem forte assim a cena, né? E claro, naquela coisa de lembrar, pô, tu imagina, cara, tu foi babado das crianças, entendeu? Tu retoma tudo o que aconteceu na tua vida antes do apocalipse. Aquela guria ficou completamente perdida, ela só queria assim chegar próximo, assim, tipo, reviver aquele sentimento, né? Trouxe até uma flor pra botar ali. Só que não se deu por conta que podiam estar vivos ainda aqueles zumbis, né? E aí ela é mordida. Então Daryl naquela situação acabou ficando com os dois e pensando que os dois eram pessoas boas, né? E aí ele lembrou das 3 perguntas que eles faziam quando eles recebiam alguém, para ver se iam ficar com aquelas pessoas, né? A primeira então é quantos errantes eles tinham matado, né? Quantos zumbis eles tinham matado. O cara disse que tinha matado vários, então ele já estava preparado para se defender. Perguntou se ele tinha matado alguma pessoa, ele disse que não, e ele perguntou por quê. E o cara disse que porque se ele matasse alguém, ele nunca mais ia ser o mesmo, né? E aí, pô, isso é tudo que eles queriam ouvir, né? Quando eles recebiam as pessoas, que eram pessoas que valorizavam o ser em relação ao ter. Ou seja, eles enxergavam quem era o outro, né? Que o outro passava por dificuldades, né? Que eles não podiam simplesmente matar as pessoas, né? Só para se manter vivos, né? E aí ele decidiu que ia levar junto. Pegou as coisas dele, pegou a moto e disse, vambora, vamos lá encontrar os meus 2 amigos e tal. Só que daí eles perguntaram assim, tá, mas onde estão teus 2 amigos? E o cara falou assim, eles estão, eu vou encontrar eles. E eles, mas como é que sabe que eles estão vivos? Eles falaram, não sei. Claro, o Daryl já conhece as pessoas, né? Tipo, é a fé, né? E aí, o que eles podem ter passado pela cabeça deles, cara? Tipo, primeiro, ou vou meter de novo num grupo que eu vou achar que é um grupo bom e tal, e vai acontecer de novo o que aconteceu com a gente. Então eles pensaram o seguinte, não, eu vou voltar para onde eu estava. Que eu estava seguro lá, existe um trato deles com os outros, né? Eles se sentem seguros com os outros também.
E seguinte, o cara chegou e pegou as coisas do Daryl, pegou e disse, ó, dá de volta as coisas aqui e vamos embora. E sentaram na moto e foram-se embora, né? E o Daryl percebeu que eles iam embora, percebeu que ia voltar para aquele lugar. Então a menina disse para ele assim, sinto muito, né? E ele respondeu que ela ia sentir mesmo, claro, porque ela ia voltar pro lugar e ele sabia que o lugar não era bom. Então foi bem bacana essa parte. Então Daryl encontra um caminhão, volta e pega o Abraham e Sasha, né? Daí aparece o Abraham assim, já com aquela roupa que ele encontrou, assim, sentindo uma nova pessoa, sabe? Aí ele olha pelo retrovisor assim e não vê zumbi. Cara, eu imagino o sentimento do cara, foi fantástico, assim, é como se ele tivesse renascido, cara. Ele tava pensando mesmo que ele ia ter uma vida nova. E aí o Daryl pega então o, o radioamador ali, né? Walkie-talkie, ou enfim, comunicador, como vocês queiram chamar, e pergunta pelo Rick. E tipo, Rick, alguém? Say it again. E aí ele ouve isso aí. Help! 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 Pra quem ouviu dublado, né, ele ouve isso aqui. E aí? Pode repetir? Então, de quem é essa voz? Se você gostou desse vídeo, então clique em joinha, compartilhe o vídeo, comenta aí embaixo, fala o que está pensando, se inscreve no canal se não é inscrito, venha para o meu mundo, o Mundo Sandrópios. Fui!